Olá, meu quinto ano. Nossa aula hoje de filosofia vai ser sobre acreditar e duvidar. Entre o acreditar e o duvidar, certo? Na abertura do livrinho de vocês, tem umas imagens, de crianças observando, pensando, questionando. É uma abertura bem peculiar, certo? E a filosofia em si, ela nos ajuda a pensar, certo? A observar, a questionar. E dentro desse assunto de hoje, podemos dizer que os filósofos, eles não aceitam a primeira resposta, eles questionam, eles vão em busca das respostas. O objetivo é questionar, sabe? É observar, é buscar. Então, investiga cuidadosamente o que os outros afirmam, né? Eles vão tentar descobrir se aquilo na realidade é verdadeiro ou não. Então, o nosso estudo hoje vai se basear nisso. Acreditar e duvidar, certo? Então, na abertura do livrinho de vocês tem uma história, né? De um encontro de um ratinho com a raposa. Em determinado momento, né? A raposa, que muito esperta, ela observa, vê que o ratinho, de um certo modo, ele é apetitoso. E ela faz um convite para o ratinho, né? Para almoçar, certo? E em meio a essa conversação, o ratinho diz que não pode, que já tem um convite para almoçar, que é com um amigo dele, que é o grúfalo. E ela pergunta, grúfalo? E ele diz, você não conhece um grúfalo? Aí ele vai descrever esse animal, né? Que ele é grande, tem as garras grandes, os dentes horríveis, né? E que o prato preferido desse grúfalo é raposa. A raposa assustada, né? Pergunta até onde eles vão se encontrar e ele diz que é perto das pedras. E a raposa fica muito assustada, só em pensar que o prato preferido desse grúfalo é raposa. E ela vai embora. E eu coloquei para vocês aqui a imagem, não tá muito visível, né? Tem um ratinho aqui, né? E a raposa já escapando. Nesse sentido aí, o ratinho, né? Ele foi muito esperto. Ele criou a imaginação dele esse animal que na realidade não existe. Mas ele fez isso para se ver livre da raposa, que ele sabia, né? Que a raposa na realidade estava querendo comê-lo, né? Mas ele foi mais esperto do que a raposa. E ele conseguiu, diante do texto aqui que vocês vão ler cuidadosamente, que a raposa acreditou, né? Na história que ele contou. É tanto que a raposa sai em disparada, certo? Não queria encontrar esse grúfalo, né? Esse animal, que até então ela não sabia, né? Não imaginou que era tudo criação do ratinho. Na realidade foi uma mentira que o ratinho contou para escapar das garras da raposa. E ela acreditou, certo? Então, muitas vezes acontecem situações que as pessoas no dia a dia contam para a gente, né? E cabe a gente acreditar ou não. Então, às vezes a pessoa está contando uma história, um fato, e cabe a gente pensar, isso é real? Isso aconteceu? Ou é a imaginação da pessoa? Ou uma inverdade, certo? O que é uma inverdade? O que não é real, né? É criativo, é imaginação da pessoa, ou seja, uma mentira, né? Nesse caso aqui, o ratinho, ele foi muito, mas muito esperto e conseguiu, driblar a dona raposa, que saiu, em disparate, certo? Então, vocês quando lerem com atenção, eu só contei a historinha para vocês. Quando vocês lerem com atenção essa história, né, que é uma parte, vocês vão ver que logo abaixo essa história não termina, que ela tem reticências e os colchetes, certo? Mas o que chamou mais a atenção de vocês nessa história, né? Você poderia, se estivesse em sala de aula, ia perguntar ao outro, foi que chamou mais a atenção, certo? O ratinho, né? Ele, de um jeito simples, de um certo modo até educado, ele conseguiu, né?
se livrar da raposa. E ela acreditou. Então, está dentro acreditar ou duvidar. Ela não duvidou. Pela expressão dele, né? Ah, o meu amigo Grúfalo, né? Ele imaginou esse animalzinho e ele criou. E eu pergunto a vocês, algum momento na vida de vocês, vocês já contaram alguma mentira? E se vocês contaram, alguém chegou a acreditar, né? Ou alguém já contou uma mentira para vocês e vocês descobriram que aquilo não era real, que aquilo não era verdadeiro, certo? Lembrando, aqui no Brasil, o dia 1º de abril, ele é conhecido, né, como o dia da mentira. Né? Você pega um colega, inventa uma história para ele cair, acreditar, né? Cair na sua mentira, acreditar. É uma brincadeira, depois a gente desmente e diz, não, é 1º de abril, é muito conhecido. As crianças gostam de fazer essa brincadeira, os adultos também. É muito, 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 muito natural a gente brincar com 1º de abril, certo? Mas vamos adiante. A historinha do Grúfalo é altamente interessante. Que ele consegue se livrar da raposa. E a raposa acreditou, não é verdade? Mas adiante, nós vamos também, dentro desse contexto, trabalhar com fábula. E a fábula do pastorzinho. Mas antes, porém, eu queria conversar com vocês, que eu tenho certeza que vocês já tiveram acesso ao gênero textual fábula, né? Para vocês, o que é uma fábula? Né? Já leram várias fábulas, né, de escritores conhecidos ou não é verdade? Mas o que é uma fábula? A fábula é um texto, né, que usa os animais, que esses animais têm características, né, humanas, certo? Eles no final, eles trazem, no final da fábula, ela dá uma mensagem, né, um ensinamento, certo? É muito comum você encontrar em fábulas animais que têm características humanas, que falam, né, que praticam atitudes, gestos que cabe a nós humanos, né? Eles fazem parte da história principal. E sempre numa fábula tem uma mensagem, né, um ensinamento, ok? Então, no livrinho de vocês, mais adiante, né, vocês vão encontrar a fábula. Mas antes, porém, ainda nessa história do Grúfalo, tem no livrinho de vocês assim. Você imagina por que a raposa acreditou na história que o ratinho contou? Né? Alguém já lhe disse algo que não era verdade e você acreditou? Isso acontece no dia a dia. Você já contou algo que não era verdadeiro e alguém acreditou? Né? Então, no livrinho você tem que, primeira coisa, inventar, pegar uma folha à parte, né? Você pode fazer até no seu caderno, né? E criar um animal de acordo com sua imaginação. O ratinho criou o Grúfalo, certo? O Grúfalo era um animal muito grande, né? Fortão, né? Com garras, com os dentes, né? Bem, né? Assustador. Ele criou repentinamente para se ver livre da raposa. A inatividade agora está pedindo para você criar um animal que não existe, né? Você faz do jeito que você quiser. Você desenha, ele pode ser imenso, maior do que um adulto, né? Fortão, né? Do jeito que você quiser, que você imaginar. É o seu animal imaginário. O livro está pedindo para fazer uma folha, mas você pode fazer no caderno. Segundo quesito tem assim, escreva o nome e as características que você imaginou desse animal. Essas características você pode fazer no livro que tem espaço, certo? Mas o desenho você pode fazer no caderno. Aí você diz, coloca lá em cima a data, a página 5, atividade 1 de filosofia. Mais adiante tem o terceiro quesito. Se você dissesse que o animal que você inventou existe de verdade, alguém acreditaria nisso? Por quê? Né? Você tem que pensar, isso aí é pessoal, certo? É uma das atividades. O ratinho, foi muito criativo. Faça um animalzinho imaginário de vocês. Mais adiante, né?
conversando sobre fábulas. Eu já disse para vocês que fábula é um gênero textual que tem os animais que eles dão um ensinamento, uma mensagem, né? Muito legal. Então vamos adiante. O que é verdade? O que é mentira? Alguém nos conta algo, alguma coisa? Nós temos que prestar atenção, observar bastante o que a pessoa contou para a gente tentar decifrar se isso é verdade ou se isso é mentira. Mas essa questão de contar a história, que é verdade ou mentira, a gente se vê no dia a dia. Às vezes a pessoa conta um fato, um acontecimento, que a gente fica um pouco meio para trás, assim, se é verdade, se é mentira. Ele está querendo nos trollar, né? Vamos nisso. Então, mediante essa história de verdade ou mentira, tem a historinha do pastorzinho, né? Que vivia a pastorar suas ovelhas, mas diante do dia a dia dele, ele gostava de fazer umas brincadeiras, né? Umas peças. Às vezes ele achava que o dia estava monótono e ele de repente lá, né? Começava a gritar: socorro, 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 né? Dizendo que tinha um lobo e as pessoas naquela agonia, no afã de acudir, corriam, né? Iam para lá para acudir o pastorzinho, pensando que esse lobo estava comendo as ovelhas. Quando chegavam lá, o pastor começava a dar gargalhadas, a rir, né? E as pessoas ficavam chateadas, iam naquela agonia, no afã de ajudar. Quando chegava lá, não era real. Iam embora. E ele ficava lá rindo, né? Achando engraçada aquela situação. E várias vezes isso acontecia. Com o passar do tempo, certo dia, ele começou a gritar: socorro, socorro, um lobo, um lobo. As pessoas já estavam fartas, né, das brincadeiras dele, nem ligaram para ele. Não ligaram. E ele ficou em desespero e o lobo começou a comer as ovelhas e ele em desespero. E assim, ninguém acudiu o pastorzinho. E ele se viu nessa aflição de vida e ninguém acudiu em determinado momento, certo? Ele ficou lá: um lobo, socorro, socorro. Nada. As pessoas fartas nem foram lá, achando que era o quê? Brincadeira do pastorzinho. Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de esconder-se em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Tá vendo o que é verdade e o que é mentira? As pessoas ficaram fartas da historinha dele. Então, do outro lado, a paginazinha, certo? Que a nossa atividade vai da página 4 à página 9, você tem que responder algumas atividadezinhas baseadas nessa história do grúfalo, do pastorzinho, né? Eu digo pastorzinho mentiroso, e a questão do 1º de abril, que é o dia da mentira. Aí tem lá: supomos naturalmente que os outros dizem é verdadeiro. Se pensássemos o tempo todo que as palavras só servem para mentir, ninguém ouviria ninguém, é verdade? Então, você vai ter que ler essas atividades e responder, certo? Para você, o que é mentira, certo? Então, a nossa atividade, ela vai da página 4 à página 9. Lembrando que o ratinho foi muito esperto, né? Criou o grúfalo, né? Que é o animal imaginário dele. A raposa acreditou. Ainda mais ele disse que o prato preferido desse grúfalo era a raposa. Claro, óbvio, ela não queria ser comida pelo grúfalo, né? Mas a intenção dela era comer um ratinho, certo? É tanto que ela convidou para um almoço, né, especial. E aqui está o grúfalo, né, da historinha, certo? Deixei aqui para a imagem para vocês do pastorzinho, as ovelhas, né? E em um determinado momento aqui em que ele começa a pedir socorro e as pessoas vêm para ajudá-lo e ele fica rindo, né? Achando tudo muito engraçado, né? Enganando aquelas pessoas que vieram, né? Obviamente em socorro dele para ajudar, certo? Mas com as brincadeiras dele, um dia ele falou a verdade e ninguém acreditou. E justamente nesse dia que ele falou a verdade,
Foi o dia que as pessoas, né, que estavam acostumadas a ser enganadas por ele, deixa a brincadeira dele. Foi o dia que o lobo realmente veio, ele teve que se esconder nessa moita, e viu que o lobo devorou todas as suas ovelhas, ok? Não esqueçam da questão, acreditar e duvidar, da proposta da filosofia e das atitudes dos filósofos que questionam, observam, certo? Leva também a gente a pensar se isso é verdade ou mentira, certo? Muito obrigada pela atenção dispensada. Próxima aula nós nos encontramos. Respondam da página 4 até a página 9 e até breve.